Eu quero convidar você a abrir Daniel capítulo 1. É um texto longo, mas como nós temos pouca leitura bíblica, essa é uma realidade, eu preciso ler o texto bíblico e eu espero não vencer o tempo. Daniel capítulo 1, diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passaria a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes nomes diferentes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, preste bem atenção, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? É lógico que quando a gente vai pegar uma frase de John Locke, que ele diz que o homem ele é produto do meio, ele está dizendo, lógico, na fase do pensador, do filósofo, ele está dizendo que o homem é uma tábua, né? Que o homem é uma folha, uma página em branco. E a gente começa a pensar que um anseio de todos os homens, em todos os lugares, em todas as classes sociais, o anseio de todo homem é mudar a sua história, a história da sua vida. Alguns sublimam alguns pontos negativos, outros otimizam e supervalorizam pontos positivos. Mas é possível mudar a sua história? É possível, sim. É lógico que quando eu olho para uma temática dessa que o Lobo trabalhou aqui com vocês, não é? Viver em um mundo cheio de sensualidade e se manter puro não é nada fácil. Manter-se puro em um mundo sensual, hedonista, como a nossa cultura não é fácil. Se manter honesto no meio de um país e de uma cultura com tanta malandragem, não é fácil. Não é fácil você ser íntegro em um mundo que está vivendo um processo de desintegração moral e ético.
Não é fácil, por exemplo, você se manter íntegro diante de tantas propostas que são feitas de formas subjetivas e objetivas na nossa vida. Eu, aos meus 49 anos, resolvi voltar para a sala de aula para fazer o curso de Direito. E aí eu fico, querido, muito atento a cada situação, né? E uma das situações eu falei, rapaz, não é fácil, porque os meus colegas que mais tiram notas altas, mas não porque sabem muito não, é porque colam. Homens velhos, mulheres casadas, homens casados, gente que já tem idade para ser avô, mas cola lá. E alguns desses sabem que eu sou pastor e ainda dizem assim para mim, pastor, vai uma colinha? E eu pisco o olho, não, obrigado. Mas não é fácil. Não é fácil quando a gente olha para esse mundo e você vê que não é fácil ser honesto no trabalho quando tanta gente começa a roubar. Nós temos uma cultura de roubalheira, de pilantragem, de falcatruras, de tráfico de influência, de aproveitamento, de enriquecimento ilícito. Eu acho que no meu último sermão aqui, eu estava tão indignado, tão inquieto com tanta coisa na rede social, que troquei até o nome da Glória Pérez por Janete Claire. Mas vocês entenderam naquela ocasião. Agora, querido, é realmente possível, em um mundo como o nosso, termos um cristianismo sério? É possível, num mundo como o nosso, você ser um homem de referência, você ser uma mulher de referência, ou ser de uma igreja ou não ser de uma igreja, é irrelevante. Mudar a história da nossa vida, às vezes a gente coloca num patamar quase que do sobrenatural, mas mudar a história da sua vida é uma decisão. E foi isso que Daniel experimentou. A Bíblia não está falando de Cristo, a Bíblia não está falando de um super-herói, a Bíblia está falando de um homem como eu e você, sujeito às mesmas tentações, às mesmas paixões. Daniel não era um super-herói, não era um super-homem da fé, ele era um homem que tinha princípios e valores incondicionais, independente das circunstâncias. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele cria, ele sabia qual era o estilo de vida que ele queria ter, e independente das circunstâncias temporais ou atemporais, independente da geografia, independente da política, independente da cultura, ele sabia qual era o seu DNA, e ele ia mudar a história da sua vida de forma que ele seria relevante para a cultura da sua época e para a nossa cultura. Por isso, querido, Daniel mudou a história e você pode mudar a sua história também. Há tanta gente dentro da igreja que continua a mesma porcaria, o mesmo cafajeste, o mesmo pilantra, mudou de religião, mas não mudou o seu DNA. Gente que o seu umbigo é mais importante, gente que a sua felicidade está acima dos princípios e dos valores e apela para Deus. Quer que Deus aprove a sua sacanagem, que Deus aprove a sua falcatrua, que Deus aprove o seu caminho errado. Daniel se recusou a seguir o mesmo caminho de fracasso de seus contemporâneos. Ele se recusou. Quando a gente lê o versículo 1, versículo 2, a gente vê que o povo de Israel estava se desviando da verdade. E quando o povo começou a se desviar da verdade, Judá estava entregue à idolatria, os reis eram homens maus, o povo não dava ouvido à palavra, à voz dos profetas de Deus, então aí Deus permitiu que viesse a desgraça. Houve o cerco da Babilônia, o povo estava então confiado, nós temos o templo, a confiança deles era no templo, a confiança deles era no profeta, a confiança deles era nas circunstâncias religiosas, na campanha do profeta A, do profeta B, do profeta C. A confiança deles não era confiança no Senhor. 1 Samuel capítulo 4 diz que Deus os entregou na mão do inimigo. O templo foi saqueado, o templo foi roubado, os vasos do templo foram levados para a casa dos deuses pagãos da Babilônia. O preço do pecado, querido, é muito mais alto do que a gente pode pagar. Temporariamente o pecado é gostoso, mas a nação de Israel sofreu. Daniel, entretanto, ele confiava e continuou confiando em Deus, apesar de viver numa nação que se afastava de Deus. O Daniel sabia muito bem que ele não era o que John Luke disse.
ele não era fruto do meio, ele não era produto do meio, ele estava acima da mediocridade, ele estava acima da superficialidade, ele estava acima da religiosidade, ele estava acima de toda a institucionalidade, porque ele sabia em quem ele cria, e que esse que ele cria era poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Se você não crer que Deus é capaz de fazer, você vai nadar e vai morrer na praia. Nós precisamos entender qual é a nossa relação com Deus. Se é uma relação de interatividade, onde a minha natureza se envolve com a natureza de Deus, ou se a minha religião, ela é o foco do meu relacionamento com Deus. A religião é conivente com muita coisa. Nós somos coniventes com muita coisa, nós suportamos muita coisa, porque o espírito corporativo da humanidade faz com que a gente atropele os interesses de Deus e vivamos um interesse que é fora e completamente discrepante daquilo que Deus pensa e quer para as nossas vidas. Por isso, nem a adversidade, nem a prosperidade e nem o sucesso foi capaz de corromper o coração de Daniel. Mas não foi nada fácil. Ele queria mudar a sua história, e se você quer mudar a sua história, entenda, você não pode seguir o mesmo caminho do fracasso dos nossos contemporâneos. Daniel, ele não deixou o seu coração azedar por causa dos dramas da vida. E há muita gente amargurada, há muita gente que experimenta um azedo no seu coração terrível. Gente que está dentro da igreja, mas não é feliz. Gente que ainda não descobriu o que é plenitude de graça e de vida. Você pode trocar de casamento, você pode trocar de emprego, você pode trocar de cidade, mas se o seu coração não mudar, nada acontecerá dentro de você. Deus não se deixa iludir nem enganar-se como o homem o faz. O povo de Israel estava se desviando da verdade, e aí eles perderam a sua identidade. Daniel foi chamado para ir arrastado da sua terra cativo. Mas ele perdeu a identidade. Agora imagine, com 17 anos, ele ficou órfão, sua família foi destruída, sua vida foi virada de cabeça para baixo, seu nome foi trocado. O nome dele significava Deus é meu juiz, e agora ele tem o seu nome trocado. Arrancaram Daniel à força do seio da sua família, dos seus amigos, do seu contexto. Cortaram as suas raízes, romperam com todos os seus vínculos. Daniel tinha tudo para se revoltar contra Deus, porque ele perde a sua identidade, ele perde também a sua nacionalidade. Agora Daniel não tem mais pátria, Daniel não tem mais casa, não tem mais governo, não tem mais bandeira. Ele está exilado, sem chão, sem língua, pátria, sem cultura. Tudo o que antes considerava importante foi jogado na lata do lixo. Daniel está sem identidade, sem nacionalidade, mas ele também agora perde a sua liberdade. Ele foi levado cativo, seu direito de ir e vir está condicionado aos interesses da Babilônia. Ele não é dono mais da sua vida, da sua agenda, não é dono mais do seu tempo, não é dono mais das suas escolhas, ele não é dono da sua vocação, ele não é dono nem mesmo do seu pensamento. Daniel não tem raízes, Daniel também não é livre nem para cultuar o seu Deus, a sua religião. O templo foi saqueado, o templo foi incendiado, os tesouros da casa de Deus foram roubados, os vasos e os jarros sagrados, ou seja, todos os amuletos, todos os acessórios, todos os símbolos que representavam a presença de Deus na vida de Daniel, já não existia. Mas ele não deixou o seu coração azedar, apesar disso tudo. O que seria de você? Um homem que perde tudo, perde identidade, perde nacionalidade, perde liberdade, perde suas raízes, perde a sua religião. Como que esse homem vai poder se relacionar com um Deus que diz que é Deus de amor? Deus não disse para você que você não teria aflição. Quem foi que disse isso para você? Deus não disse para você que depois que você aceitasse Cristo, tudo estava resolvido na sua vida. Ele disse ao contrário: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pastor, até quando eu estou, até, eu ia dizer um palavrão, mas eu me converti esses dias. Até quando você está lá com o pé na fossa, não foi melhor essa, né? Deus prometeu estar com você. Agora veja, Ele decidiu viver e fazer a história da sua vida. Olhe para mim, seja forte com o que eu vou dizer. Não tem destino traçado, querido. Você é fruto das suas escolhas.
Ninguém é responsável pelas desgraças da sua vida. Você precisa encarar a realidade, olhar para trás, sentir a dor do que passou lá atrás, mas se prontificar e tomar uma postura de olhar para frente segundo princípios e valores e não segundo as circunstâncias. Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17, ele diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Olha a força do apóstolo Paulo, está dizendo assim: o problema não é a religião, o problema não é a igreja, o problema não é a sua mulher, o problema não é o seu homem, o problema não são os seus filhos, o problema não é o seu chefe, o problema é que você ainda não entendeu qual é a sua indumentária. Não pegue uma indumentária religiosa e coloque sobre si, não tente viver a divindade, mas sim a santidade de Deus na sua vida. Sabe por que você fracassa? Porque você não entendeu que Deus não tirou a nossa miserabilidade. Ao contrário, ela está presente na minha e na sua vida, mas Ele nos deu o poder do Espírito Santo para vencermos todas as tentações e provações. Por isso Paulo está dizendo: revista-se de toda compaixão, de toda bondade, humildade, mansidão e paciência. Porque se você não se revestir dessa forma, você não vai conseguir suportar uns aos outros, nem perdoar as queixas daqueles que tiverem feito alguma coisa contra você. Tem gente que vive de lembranças amargas do passado. Olhe para mim. Quando você não perdoa, não é a pessoa que você não perdoa que fica infeliz, é você que não consegue viver a felicidade que Deus tem para você. Quando você não perdoa, está querendo e esperando para perdoar que alguém faça retratação e reparação para você, você está escravo daquele que quer que nós não perdoemos ninguém, o diabo. Você não está livre. E Paulo está dizendo isso: perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Porque a paz que excede todo o entendimento tem que ser o árbitro no seu coração. Aí você diz: pastor, isso não é justo. A fé não é justa. Porque se a fé fosse justa, você não deveria estar aqui, mas você já deveria estar caminhando no largo de fogo e enxofre. A fé não é justa porque Deus te amou de tal maneira que deu seu único filho para que você creia nele, não pereça, mas tenha vida eterna. A fé não é justa porque Deus não levou em conta os seus pecados, nem o tempo da sua ignorância, mas deu a oportunidade a você de se arrepender, dos seus pecados serem perdoados e vir tempos de paz no seu coração. A fé não é justa porque se fosse justa, Deus não nos daria oportunidade. A fé não é justa porque a justiça é a lei, mas a graça de Deus é o favor de Deus no coração do homem. E é por isso que Ele é Deus de amor. Ele é Deus de amor porque Ele ensinou a Daniel, e Daniel decidiu superar o seu passado de dor. Olha que coisa linda, ele decidiu, ele não pediu para Deus: Deus me livra da dor, Deus apaga, não, ele decidiu superar. É uma ação humana com a graça divina. E é por isso, querido, que representou a invasão de Jerusalém para Daniel. Sabe o que, seu irmão? Olhe para mim. Daniel estava numa terra, e quando você lê todo o livro de Daniel, Daniel se torna uma autoridade dentro da Babilônia, respeitado. Mas seja forte com o que eu vou dizer. Os pais de Daniel foram mortos pelo povo da Babilônia, a quem ele servia com alegria. As irmãs de Daniel foram estupradas, grávidas foram assassinadas, a nação foi arrasada, o templo foi destruído, o culto aviltado, a perda da liberdade. Esta foi a situação. Ele poderia ter ficado revoltado, mas ele se prostra diante do Senhor, e ele sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e confiam no Senhor. Se você acha que Deus é da lógica, Deus não é da lógica. Não faz sentido prescrutarmos os caminhos do Senhor. O texto sagrado mostra, queridos, que muitos não superam essa dor, mas Daniel decidiu não ficar escravo. Eu imagino que Daniel deve ter chegado perante o Senhor e disse: Senhor, a dor é grande, é forte, me ajude a vencer, porque eu quero, Senhor. Você precisa querer. Pastor, eu não consigo, nós sabemos, mas com Deus nós podemos todas as coisas.
E o texto sagrado, querido, mostra, quando nós vamos ler a história, o versículo 8, que apesar das tragédias históricas, a vida é feita de decisões e atitudes novas. A questão não é o que fizeram com você. A questão não é o que fizeram comigo. A questão é o que eu vou fazer com aquilo que me fizeram. A questão é o que você vai fazer com tudo que fizeram com você. Melhores atitudes, maiores altitudes. Quando nós entendermos isso, nós vamos entender porque Daniel se tornou o que ele se tornou. Porque ele decidiu superar o seu passado de dor. Resolveu Daniel rejeitar ofertas vantajosas por fidelidade a Deus. Olha que coisa linda. Essa aqui, querido, vai contra a nossa cultura, né? A cultura da vantagem, a cultura do levantar a vantagem, é o que nós somos, nós brasileiros somos assim. Mas Daniel não, ele foi escolhido, veja o texto que nós lemos, ele foi escolhido para viver uma vida de rei. Como diz a Tânia Teresa, né? Tudo de bom.com. Ser arrancado como escravo, levado para a Babilônia, comer das iguarias do rei, tendo faculdade particular paga, de graça, com um emprego de primeiro escalão no maior império da época. Daniel foi premiado. É o sonho de todos nós que ainda estamos escravos da loteria, né? Quando eu saio aqui em Palma, eu gosto de pagar as minhas contas nas casas lotéricas para fugir da fila. E aí eu coloco um óculos de sol para ver os crentes do Ministério da Sorte. Bicho, você está há 20 anos jogando e não ganhou. Com 20 anos que você guardasse esse dinheiro aí, você tinha uma boa poupança. Tu é bobo, para não dizer burro, né? Pelo amor de Deus, gente, vai trabalhar. Comerás o suor do teu rosto. Fica lá fazendo uma fezinha. Que ali não é fezinha não, querido. Você é bobo. Imagina o Daniel agora, não jogou na loteria, não jogou na Mega Sena, não jogou no jogo do bicho, e ganhou tudo aquilo que você está querendo ganhar. Ele ganha uma vida premiada, querido, uma proposta irrecusável, ou seja, uma proposta irrecusável. Agora deixa eu dizer uma coisa, todas as maçãs do diabo são bonitas, todas, mas todas elas têm bicho. Todas elas têm bicho. Nada vem de graça. O que o diabo lhe dá com uma mão, ele tira com as duas. Porque a alegria de sortudo dura pouco. Deus não lhe chamou para ser sortudo, Deus lhe chamou para ser abençoado. É diferente. E o abençoado, ele vê o resultado do seu trabalho. E ele vê a beleza da sua caminhada com Deus. Porque ele anda baseado em princípios e não em tolice. O homem tolo quer achar a prata. O homem sábio, ele sabe onde está o ouro. E o ouro está em Deus. E aí que é a diferença da nossa caminhada. Ou seja, Daniel decidiu viver com fidelidade. Viver com fidelidade exige discernimento. Discernimento, nós devemos discernir os princípios que estão por trás das nossas ações. Quais são as reais motivações? Qual é o problema? Você poderia dizer como Daniel, qual é o problema de eu comer a carne e o vinho do rei? Mas por trás daquela mesa real estava uma rendição de fé. Por trás daquela situação, estava se comprometendo um caminho de fidelidade. Gente que negocia a sua identidade com Deus, gente que negocia o seu casamento, gente que negocia a sua relação com o Senhor, sua honestidade nos negócios, sua santificação no corpo. O problema não é a proposta, é de quem vem a proposta e como ela vem, e aquilo que você vai abrir mão. Daniel, ele rejeita a oferta vantajosa por fidelidade a Deus. Deus está acima de todas as coisas. E por conta disso ele vive com fidelidade, e essa fidelidade exige uma atitude firme. Tem que ser uma atitude forte, ousada, corajosa. Você tem que tomar essa decisão antes de qualquer coisa. Isso tem que ser absoluto para mim e para você. Fidelidade, quando Deus exige fidelidade conosco, Ele está dizendo que nós vamos correr risco, mas nós vamos experimentar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, porque viver com fidelidade exige criatividade. E olha como Daniel tem tanta fidelidade com o Senhor, que quando o homem diz, você vai ter que comer isso, ele não diz, não vou comer. Ele diz, deixa eu dizer uma coisa para você, testa a gente por 10 dias.
ele sabe muito bem os recursos que Deus dispõe para ele. Sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que a gente quer mudar a nossa história a partir dos recursos humanos e não a partir dos recursos divinos. E quando nós não entendemos isso, não entendemos por que Jesus desafiou aquele moço rico. E eu quero terminar dizendo isso para você. O jovem rico, ele tem tudo. Ele tem dinheiro, ele tem posição, ele tem status, ele tem família, mas ele tem um vazio no seu coração. E ele vai até o Senhor e diz: Senhor, que faço para ter? Bom mestre, que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz: por que você me chama de bom? Você realmente reconhece que eu sou bom? Porque só há um bom que é Deus. Você está dizendo que eu sou Deus? Jesus olha para ele e diz para aquele homem: mas você quer a vida eterna? É o que todos querem. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Mas antes do Senhor dizer isso, o Senhor pergunta para ele: você conhece os mandamentos? Ele diz: todos, Senhor, eu conheço todos os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, não honrar pai e mãe. Eu conheço todos eles. Beleza, mas se falta uma coisa: aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Você é amante de mamon, você é amante do dinheiro. Ele acha que ele deve ter espinado. Que isso, Senhor? Que isso? Eu sou um príncipe em Israel. E o Senhor diz: então tá, se o mamon não é seu Deus, que é o Deus do dinheiro, então vende tudo quanto tens, dá aos pobres e vem, segue-me. Ele disse: o Senhor pediu demais, tchau. Seguir a Cristo é muito mais do que frequentar uma igreja. Seguir a Cristo é muito mais do que se tornar evangélico. Ser evangélico não é sinônimo de que você segue a Cristo. Seguir a Cristo é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. É nós entendermos que na relação com Deus, ou nós somos ou nós não somos. Se vivemos, vivemos para Cristo. Se morrermos, vivemos para Ele, porque o morrer é lucro. A minha pergunta para você, queridos, é: você quer mudar a sua história? Primeiro, então, mude a história de Deus no seu coração. Dê o espaço maior da sua vida para Deus. Dê a Ele o controle do seu viver. Seja menos religioso e mais relacional com Ele. Permita-se experimentar a misericórdia e a graça de Deus. Faça um inventário da sua vida. Caia em si como filho pródigo e faça uma leitura. Se você realmente vive fora desse momento de religião, Deus na sua vida. Deus está na sua cama com a sua esposa, ou os acessórios para apimentar a relação toma a sua cama. Como você coabita com a sua esposa? Que tipo de relação sexual você mantém dentro da sua casa? O que você vê no seu computador? Como você se relaciona com os seus filhos? Seu filho, pai, consegue enxergar você um modelo de pai e não sente carência de pai porque você está presente? Sua menina consegue enxergar você um homem que realmente valoriza a sua mãe, a sua esposa, as mulheres da sua casa? Deus não é religião. Deus é relacionamento. Deus quer trazer os céus até a sua casa e restaurar a história da sua vida. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não quer que você seja frequentador da Cibapa. Deus não quer que você seja evangélico. Deus não quer que você seja religioso. Deus não quer que você seja membro de essa ou de qualquer outra igreja. Deus quer o seu coração. Por isso que a palavra do Senhor para mim e para você é: meu filho, minha filha, você já peregrinou em tantas igrejas? Você já foi no centro espírita? Você já foi na Testemunha de Jeová? Você já foi da igreja A, B e C? Você fala mal de pastor, você fala mal de bispo, você fala mal de apóstolo, você fala mal da igreja A, B e C, porque está tudo errado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o erro está em você. Você é um cara difícil. Você precisa se dar a oportunidade que você ainda não se deu, de aprender com os seus erros e aprender com os erros dos outros. A palavra do Senhor para mim e para você é: Deus nos ama. E a única forma de a gente mudar a história da nossa vida é mudar a história da vida de Deus na sua vida.
Ele precisa ser Deus. E não importa o quanto você tenha se desgastado na igreja A, B e C, Deus é Deus do hoje. E hoje Ele deseja se reconciliar com você. Ou melhor, Ele chama você a se reconciliar com Ele. Sair do seu patamar, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua dor, da sua vaidade, do seu sofrimento, e entregar tudo na presença do Senhor. Deus não leva em conta o tempo que você tem de igreja, mas o tempo em que você decide amá-lo acima de todas as coisas e viver como Daniel, um tempo